Hoje estou aqui, trouxemos a doutora Edivânia Rodrigues dos Santos. Ela é fonoaudióloga, formada em 94 pela Unesp. Ela é especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e tem aí uma grande bagagem, né? Já atua em Itapeva há 22 anos, um lugar que escolheu para atuar, porque a doutora Edivânia não é daqui, né, doutora? Então eu quero que a doutora se apresente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as especialidades dentro da sua clínica IAV. Prazer em tê-la novamente aqui na Pop News. Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estejam nos ouvindo. E queria agradecer o convite e dizer que fiquei extremamente feliz. Bom, acredito que muitas pessoas me conheçam na cidade de Itapeva e região, não só pela questão do que me trouxe até aqui, né? Que eu falo que na vida tudo tem um propósito, não cheguei em Itapeva à toa. Eu sou a proprietária ali da clínica IAV, que é o Instituto da Audição, Voz e Equilíbrio. Foi uma empresa que eu montei pensando justamente em poder oferecer para a nossa cidade, principalmente, tudo que tem de novo na parte de diagnóstico da audição, tratamento da tontura, zumbido, né? E tudo que está envolvo com as doenças da nossa orelha. Isso, especialmente o mês de novembro, né, Juliano? Que acabou aí passando tão rápido. Nós viemos hoje falar sobre Novembro Laranja, que é uma campanha muito importante voltada ao alerta dos incômodos auditivos. Então, esse é um dos motivos da doutora estar aqui. Dentre os distúrbios, né, na qual a doutora trabalha e acompanha seus pacientes, é o zumbido, que a maioria das pessoas conhecem o zumbido, mas temos também a misofonia e a hiperacusia. Eu queria que a senhora pudesse contar um pouco sobre esses nomes, que para muitos ouvintes pode ser diferente, né? Mas é um dos distúrbios aí também que é importante na consciência desse mês de novembro, que é o Novembro Laranja. Sim, existe uma profissional otorrinolaringologista, a doutora Tani, é uma das profissionais que levanta ou até hoje bandeira em relação à consciência sobre o zumbido. O zumbido, ele é um som que você não escuta ele aqui no ambiente externo, né? Ele é um som que está ali dentro do ouvido do paciente. E o mês de novembro, ela faz dedicado à conscientização do zumbido, que seria esse barulho, né? Um som. E seria a misofonia e a hiperacusia, né? Existem pessoas que às vezes elas se incomodam com sons muito baixos, né? Mesmo assim o som da mastigação, são sons que a gente não percebe no dia a dia, né? Mesmo quando a gente está falando, a gente tem o nosso retorno auditivo. Existem pessoas que elas têm esse incômodo com esse som. E tudo isso ele é também tratável, assim como o zumbido. É muito importante, que é uma das coisas que a gente mais divulga, é que o zumbido, ele é um sintoma. Ele precisa, é necessário primeiramente que se identifique qual é o gatilho dele, o que está gerando esse zumbido. E hoje, com o advento, né, da internet, as mídias sociais, existem algumas colocações que às vezes elas não estão muito pautadas em evidências científicas. É muito importante a gente entender que o zumbido, ele pode às vezes vir só de uma rolha de cera. Então não significa que eu tô com barulho, eu tô percebendo um barulho na minha cabeça, que eu estou surda, né? Não é isso. Você pode ter um barulho, um zumbido, porque sua pressão tá alta, você tá com diabetes descontrolado, você pode estar com colesterol alto. E uma coisa que a gente estava conversando ali na frente, né? O mês de dezembro, parece que dezembro estoura a panela de pressão. Então você pode pensar que também pode ser um estresse. Por isso a importância, sim. Por isso a importância de uma avaliação do médico, né? Para que o médico verifique. É lógico que quando a gente pensa no barulho, né? Esse som incômodo, nós vamos pensar inicialmente no órgão da audição. Sim. Seria ali aquele caracol que a gente estuda lá no primário, né? Então a cóclea. O zumbido, ele pode estar relacionado à perda auditiva? Muitas vezes sim, a maioria das pessoas que tem perda de audição também tem o zumbido, mas não significa que isso seja um fator primordial ou que isso vai acontecer com todo mundo. Pode ser emocional, doutora Edivânia?
Pode ser emocional, pode ser uma arcada dentária que não está boa. Por isso, quando o paciente tem zumbido, ele precisa de alguns exames que são protocolos. Então, lá no IAV, como nós somos um instituto, né? Nós somos preparados para receber com todos os exames que existem hoje no mercado. Então, quando você faz uma audiometria, que é um exame que todo mundo conhece, é um exame básico, né? O nosso ouvido, ele escuta de 20 a 20 mil hertz. Então, quando a gente faz uma áudio convencional, nós fazemos uma medição de 20 a 8 mil. Então, não significa que aquele paciente ele tem uma audição normal. Você não avaliou frequências mais altas. Então, quando o paciente tem zumbido e tem, por exemplo, a audição normal, é primordial que ele faça uma audiometria em alta frequência, porque às vezes vai aparecer alguma perda em frequência mais alta. E uma coisa que as pessoas, assim, como a gente lida com isso todos os dias, é a nossa realidade, os pacientes às vezes falam assim, mas eu tô com zumbido, eu preciso de um aparelho auditivo. Não, nem sempre. Né? O zumbido, ele não é um protocolo que para que ele melhore eu preciso comprar uma prótese. Uma prótese auditiva, ela vai te devolver a melhoria na sua qualidade de vida. Né? Ela vai estimular ali suas vias, né? As vias auditivas. Hoje a gente tem muitos estudos, inclusive saiu um bem recente, dessa particularidade com a perda auditiva e algumas demências. Olha, tá tudo ligado, assim, né? Tudo ligado, a gente sabe, né? A gente tem ali nosso sistema límbico, né? Onde ficam todas as informações. Então, às vezes, quando a gente pensa no idoso, por exemplo, o idoso está perdendo a audição. Ele vai desenvolver Alzheimer por causa disso? A ciência não diz isso, ela fala que existe uma relação com demência, né? E isso também, que é uma colocação muito importante, não acontece do dia para a noite, tudo isso é um processo, né? A gente vai perdendo a audição ao longo da nossa vida, por fatores externos, ou mesmo, que nem você me perguntou ali na recepção, né? Quando a gente estava falando sobre o teste da orelhinha, questões às vezes que são hereditárias, a gente tem pessoas que nascem surdas, né? Então, assim, um prematuro, né? Sim, são muitas causas, né? Então não dá para dizer que existe uma causa única para um problema só. Sim, é nítido que esse instituto, né, o IAV, acredita muito na prevenção, né? Ser a chave para proteger a audição. Sim. Então, por isso que é importante, né, Juliana? Logo nos primeiros sinais, como ela mesma falou, sinais, nós já procurarmos, né, um profissional. A clínica aí está toda equipada com os melhores equipamentos auditivos para que tenhamos os melhores diagnósticos, né, doutora? Falando em teste de orelhinha, a gente está aí também, né, falando no mês de novembro, que é muito importante, onde o teste da orelhinha é rápido, é indolor, doutora? Tem esse mito ainda das mães? Você sabe que eu sou responsável pela triagem auditiva neonatal do Hospital de Itaberá. E é muito engraçado, às vezes chegam pais, você olha, parece que os olhos estão cheios d'água, né? E eu pergunto, nossa, o que foi? Vamos só fazer um teste, né? É só uma triagem. Não vai furar a orelha? Não, o teste da orelhinha não fura, né? É um exame indolor, ele não incomoda o bebê, até porque lá dentro da nossa orelha nós temos 2 tipos de células. E quando nós fazemos o teste da orelhinha, o som gerado, ele é e precisa ser um som de baixa frequência, porque se o som for alto, não estimula a célula que amplifica o som. Então, o teste da orelhinha, a gente usa uma intensidade muito baixinha, o bebê nem acorda, então a gente faz com ele dormindo. Tem que fazer com ele dormindo, né? Então é um teste assim, que tá dormindo e não acorda, então com certeza a gente entende que é indolor. E é um teste que muda a vida da família, né? Porque uma criança deficiente auditiva é para sempre. Sim, tão importante é que ele virou lei federal, né, doutora? E tornou-se obrigatória e gratuita na rede SUS. Só que hoje, infelizmente, nós vemos aí que as coisas não são tão rápidas quanto deveriam ser. A doutora aí está à frente hoje da neonatal de Itaberá, já esteve frente aqui a neonatal de Itapeva por muito tempo, né, doutora? Quando eu vim do Mato Grosso do Sul para Itapeva, eu fiquei eu brinquei muito com os profissionais da saúde, né? Às vezes a gente pensa assim, lá no Mato Grosso o pessoal é um pouco mais atrasado, né? Mas assim, eu acho que essa questão da saúde é uma questão que às vezes, não que ela seja atrasada, algumas informações às vezes demoram para chegar, porque também isso
precisa de profissionais capacitados. Sim. Então, quando eu cheguei aqui na cidade, era o prefeito Vilmar Matos, né, que eu falei para você. E o teste da orelhinha aqui na cidade de Itapeva, ele foi criado através de uma lei municipal pelo vereador na época, o senhor Nélio Credense, né, que eu tenho imensa gratidão por ele. E ele é ligado à área da saúde? Ou... Não, ele não é. E que importância, né, ele perceber que isso era, assim, a prevenção, porque uma criança com surdez, ela tem toda a vida, né, atingida, caso não tenha um diagnóstico bem cedo, porque vai interferir na escola, vai interferir no meio social, a família pode ser que não venha a perceber os primeiros sinais quando ela for crescendo, ter um ano e meio, às vezes acha que é um atraso na fala, né? Mas na verdade, sim, Viviane, para que nós possamos desenvolver a fala, né, a nossa linguagem oral, nós precisamos ouvir. Isso é um pré-requisito. Se você não ouve, portanto, o seu cérebro não recebe estímulo. Então a audição muda a vida de uma criança. Sim, ela é o fator mais importante. Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico de um bebê, então, por exemplo, faz o primeiro teste. Ai, meu bebê falhou. Ai, o meu filho é surdo. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma peneira, sabe? Então, eu sempre falo para as mães, nós estamos peneirando. E nessa peneira, às vezes, a gente vai encontrar algumas crianças que precisam de uma atenção maior. E são elas que a gente vai dar continuidade. Então, nós vamos acompanhar esse bebê. E o que é muito importante a gente entender é que existe uma lei e um protocolo. Existem protocolos, né, que são extremamente evidenciados aí na ciência, que o bebê, quando ele falha no primeiro exame, você não pode menosprezar o teste da orelhinha. Pelo contrário, se ele falhou é porque algo deu errado. E se esse algo deu errado, eu preciso refazer esse exame. E esse exame, ele precisa, isso está na lei, nas diretrizes de saúde auditiva para bebê, que ele seja feito com 15 dias. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, se falhou, até 15 dias tem que refazer para avaliar novamente. Isso, o teste da orelhinha, que é o que nós chamamos de otoemissão acústica, certo? Esse teste feito com 15 dias. Pode ser aí que esse bebê estava com vernix, que é um líquido do parto, um líquido amniótico. A própria amamentação vai fazer ele sair, vai expelir. Agora, com 15 dias, né? Se esse bebê, toda vez que a gente espirra, deglute ou boceja, nós abrimos e fechamos a tuba auditiva. Então, é ela que ventila a nossa orelha média. Então, com 15 dias, se esse exame não deu normal, aí a gente precisa evoluir com outros exames. Só que é muito importante que a gente consiga realizar tudo isso com prazo máximo de 30 dias. Aí que tá. Passou de 30 dias, esse bebê, ele não pode mais, você combina comigo que, tipo assim, você não vai fazer uma triagem no bebê de 1 mês, isso é inadmissível, né? Com 1 mês, você vai fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico, ele é feito com outros exames, né? E hoje, a gente tem sofrido muito com essa questão das crianças com autismo, por exemplo, que são crianças que não respondem a uma audiometria convencional. Eu não tenho como pegar, então, por exemplo, lá no meu consultório, a gente não usa uma cabine acústica. Nós temos uma sala acústica como essa aqui onde nós estamos. Então, você não escuta o ruído externo. Então, pensando até nessas crianças, pensando em idosos, para que eles se sintam melhor ali dentro, porque tem pessoas que têm medo, né? Fobia. Espaço pequeno. Então, assim, você sente essa criança. Quando você faz uma áudio, você depende da resposta dessa criança. Se essa criança não fala, não tem um comportamento adequado, no sentido de que, assim, não permanece sentado, não atende ordens. Então, esses bebês, essas crianças, nós precisamos fazer o BERA, que é o exame que vai avaliar o nervo da audição, uma via mais alta, com sedação. Então, assim, durante muitos anos eu venho batalhando, eu venho pedindo, eu venho mostrando a importância disso, principalmente para nossa Secretaria de Saúde, né? Com Porque certeza. Nós temos uma demanda imensa aqui no nosso município. A prevenção é tudo, né? Exatamente. Quando se trata em saúde. E eu nunca consegui. Realmente eu nunca consegui.
Talvez eu acho até por desinformação, né, de quem esteja à frente disso, planejamento, tudo isso. Mas aí acabou que a Santa Casa ela me ouviu, né? As mães, né, que precisam. Então hoje a gente já executa o Bera com sedação dentro da Santa Casa de Itapeva. Nós somos a única da cidade aqui da região que fazemos. Nós temos a cidade de Jundiaí, onde é feito, e aqui na nossa região não tem, só Itapeva. Então hoje esse serviço ele também pode ser oferecido para cidades subvizinhas aqui, nossa. Sim, porque exatamente. A importância disso, né? Ela pode colaborar para que esse usuário Rede SUS, por exemplo, seja diagnosticado logo ali de início e não tenha outros transtornos que podem ocorrer, até emocional, né? Psicológico, que uma criança pode ter diante a falta de audição. Viviane, para mim que levanta essa bandeira, né, que sou audiologista, eu faço mestrado na USP, na FOB de Bauru, que é o maior centro de diagnóstico infantil que existe no nosso país, onde foi feito os primeiros implantes, né, de implante coclear. Nós temos uma criança em Bom Sucesso de Tararé. Vizinho aqui. Essa criança, ela foi a primeira do estado de São Paulo a ser implantada bilateralmente, porque a lei anterior, ela dava o implante unilateral. E essa criança, gente, ali em Bom Sucesso, ele foi o primeiro do estado de São Paulo. E as pessoas não sabem disso, da importância. Então, assim, quando você faz um diagnóstico certeiro, que você conhece o que você está fazendo, porque às vezes o que eu penso assim, eu tenho a especialização em audiologia, eu trabalho com a otoneurologia, que é a ciência que estuda o equilíbrio. São 3 aprimoramentos, mas muito mais do que você ter um papel ou um quadro na sua parede, você precisa ter experiência clínica, né? Então são 29 anos da minha vida dedicado ao diagnóstico, né? Amor à profissão. Gosto muito. Então, assim, muitas mães me conhecem e a gente tem vivido uma rotina muito ruim, né? Que são os retestes das triagens auditivas de maneira errônea. A triagem não é feita depois de 30 dias, esse bebê não tem que ficar na fila, isso é inadmissível, né? Todos os bebês da nossa UTI neonatal, eles não fazem o Bera automático dentro da UTI, como é preconizado pela legislação. Isso é lei, gente, isso não é ninguém que está pedindo, é a lei, né? Então, assim, eles saem de lá mal orientados, os bebês falham, as mães não têm noção da importância disso. Por isso da importância da gente conscientizar, né? Cada vez mais. Exatamente. O teste da orelhinha e tudo mais que envolve diagnósticos auditivos. Sim. Então, nosso tempo já foi, né, Juliano? Eu quero, então, falar aqui aonde fica a clínica da doutora, tá? Instituto de Audição, Voz e Equilíbrio. Fica na rua Mário Prandino, 850. E para quem está escutando aí, que é de Itapeva, região, até a região de Taquarituba, entra lá no IAV Itapeva. É o Instagram que vocês podem ir saber sobre todos os diagnósticos e todos os exames e como faz para agendar também. Ô Viviane, eu sei que nós estamos estourados com o nosso tempo, mas eu só queria deixar um alerta que eu acho super importante, né? Todos aqui na cidade sabem, às vezes muitas pessoas brincam comigo, né? A Edivane é a mulher dos tontos, né? Eu amo a tontura, né? E eu gostaria de deixar um alerta, né? Que tontura não é sinônimo de labirintite. E todas as pessoas, hoje eu vivi isso 3 vezes. Foram 3 pacientes que chegaram para mim de manhã, todos com a mesma queixa, né? Eu fui acordar, perdi meu equilíbrio, tava tudo girando. Aí todo mundo chega, né? Labirinto, sinarizina. Lembrando que esses medicamentos, quando usados de formas assim, por muito tempo, eles causam Parkinson. Então é muito importante que as pessoas entendam que sentir tontura não é sinônimo de labirintite. Muito pelo contrário, para de falar isso. Então, assim, procure primeiramente um otorrino, se você está com tontura, se você está com zumbido, se o seu filho falhou no teste da orelhinha, se você precisa de um aparelho auditivo, busque por um profissional competente, que muito mais do que só vender uma prótese, tem todo o amor à profissão e o conhecimento técnico. Eu acho extremamente importante. Extremamente importante para quem está nos ouvindo aí, falando em saúde da audição, pessoal. Tenham bastante cuidado e dê bastante importância, principalmente, né, nesse mês que passou, que é um mês de conscientização à surdez e a todos os distúrbios auditivos. Nossa gratidão, doutora, vai ser convidada
outras vezes, né, Juliano? Tem que porque esse voltar assunto é muitas bastante vezes, viu? importante. Pois é. E é isso. Eu agradeço de coração e estou sempre à disposição. Obrigado. Legal. Doutora Edivânia, muito obrigado. Viviane, muito obrigado. Bom, a gente vai entregar aqui então o Pop News pra rede aí. Muito obrigado pela audiência e estamos de volta amanhã, quarta-feira, com mais informações. Tchau, tchau.